Testemunho de casamento restaurado. Ele mudou completamente a minha vida. Lara, como sua restauração realmente começou? Tudo começou quando eu descobri que havia outra mulher na vida do meu marido, e a partir daí eu sabia que eu precisava lutar pelo meu casamento, embora eu tenha cometido o erro de expulsar o meu marido, já que ele não queria sair de casa. Mesmo assim, eu permiti e fugi dele porque havia dor em meu coração. Dias depois que ele partiu, eu tive um sonho onde o inimigo me jogava no chão e me mantinha ali. Eu estava lutando para tirá-lo de mim e pedi ajuda a Deus, e com ele consegui tirá-lo de mim. Foi então que eu entendi que o inimigo quer me ver derrotada. Lembrei-me que fazia muito tempo que fazia parte de um grupo nas redes sociais e comecei a procurar livros, e foi aí que eu encontrei o Ajuda Matrimonial. A partir daí, começou esse lindo caminho que, sem saber, mudaria completamente a minha vida. Como Deus mudou a sua situação, Lara, quando você o buscou de todo o coração? Enquanto eu procurava por Deus, no livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, eu fui fortemente confrontada, e embora eu quisesse parar de ler, meu marido celestial não permitiu. Eu sabia que havia falhado e precisava mudar meus hábitos. Eu tinha feito tudo errado desde que me casei e eu nunca soube ser aquela mulher sábia ou ser a ajuda que o meu marido terreno precisava. À medida que os dias passavam e eu cultivava essa intimidade com o Senhor, Ele começou a me mudar. Minha maneira de falar e ver as coisas, Ele estava fazendo mudanças em mim. E embora o processo não fosse fácil, pois muitas vezes o inimigo me enchia de ideias de que não havia nada a fazer e que tudo estava perdido, o meu amado, em sua misericórdia, deu pequenos sinais de que ele sempre teve o controle de todas as situações. Quais princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Lara, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Eu apliquei todos os princípios do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Embora o mais difícil para mim tenha sido deixar ir o meu marido. E foi só com a ajuda do meu amado que eu consegui. À medida que o princípio se tornou realidade na minha vida, eu pude ver o coração do marido terreno voltando-se para mim, pois não havia comunicação entre nós, e ele disse que me odiava. Aplicar os princípios me fez mudar, sendo uma mulher nova e renovada. Minha forma de pensar não era mais a mesma. Lara, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? Os momentos mais difíceis foram quando eu descobri que o marido terreno havia ido morar com a outra mulher. E mesmo em meio àquela notícia, eu pedi ao meu amado que me desse paz e tranquilidade. E foi isso que ele fez. Outro momento difícil foi quando o marido terreno ligou para conversar com os nossos filhos e a outra mulher pegou o telefone e disse palavras gentis ao marido terreno para que eu pudesse ouvir. Meu marido celestial sempre me manteve segura e me deu aquela paz que só ele proporciona. Ele havia me feito promessas e toda vez que o inimigo tentava me desencorajar, essas promessas me mantinham forte. Lara, qual foi o ponto de virada da sua restauração? A virada começou quando eu deixei ir o marido terreno completamente, e toda a minha vida passou a girar em torno do meu marido celestial. Ele se tornou tudo na minha vida. Eu comecei a incentivar outras mulheres e, aos poucos, eu pude ver o coração do marido terreno se voltando para mim. No início ele não falava comigo e dizia que não queria ouvir falar de mim. E sem que eu percebesse, ele começou a me procurar e me ligava de vez em quando para saber como eu estava, para ouvir a minha voz. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Lara. Seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Quando eu comecei a deixar ir o meu marido, o meu amado mudou a situação. Um dia o marido terreno me abraçou e disse que me amava. Naquele mesmo dia, e sem que eu esperasse, o meu marido celestial fez acontecer e o marido terreno veio até mim pedindo perdão, dizendo que me amava, que se arrependia do que tinha feito e que queria voltar para casa. Que sentia falta de tudo em mim, que ele não sabia o que estava acontecendo, mas que sentia muito amor por mim e não conseguia parar de pensar em mim.
Embora ele não tenha voltado para casa naquele dia, ele continuou em constante comunicação e sempre me dizia que queria voltar para casa. Eu apenas disse a ele que tudo aconteceria na hora certa. Uma noite, eu recebi uma ligação dele dizendo que havia brigado com outra mulher e que não sabia o que fazer. Eu simplesmente disse a ele que ele tinha que ter calma e que tudo sairia na hora certa. No dia seguinte, ele me ligou ao meio-dia e perguntou se eu estava disposta a deixá-lo voltar para casa, se tudo seria diferente, o que ele só queria saber caso decidisse voltar. Conversamos muito, e algumas das coisas que ele disse foi que tinha coisas para consertar e não tinha certeza se voltaria. Meu coração não estava triste nem nada, pois eu sabia que tudo aconteceria no momento perfeito para o meu amado. A minha parceira de oração naquele dia me disse que o Senhor havia preparado algo para mim e que eu deveria me arrumar e ficar bonita. Sem que eu esperasse, ele chegou à tarde com todas as suas coisas, dizendo que havia voltado, que estava em casa novamente. Foi uma surpresa vê-lo ali, pois eu não estava esperando a chegada dele. Pelas palavras que o meu marido disse que queria voltar, eu senti que ele estava perto, mas depois ele iria se afastar novamente, então eu entendi que tudo seria no momento perfeito do meu amado. Meu relacionamento com meu marido celestial ficou mais forte a cada dia e eu tinha aquela paz e tranquilidade que só ele pode dar. Eu nunca pensei que a minha restauração levaria tão pouco tempo, mas o meu amado permitiu. Lara, você recomendaria alguns dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você? Eu recomendo todos os cursos, os livros, Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Uma mulher sábia, sem dúvida aplicando os princípios que neles tem, me ajudou muito a conseguir cultivar o meu relacionamento com meu marido celestial e a poder entender que toda essa jornada foi com o propósito de conhecê-lo de uma forma diferente. E você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres, Lara? Sim. De qualquer forma, Lara, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Colocar sempre o nosso amado marido celestial em primeiro lugar traz muitas recompensas, não só a restauração dos nossos casamentos, mas também poder conhecê-lo tão profundamente, cultivando esse relacionamento e intimidade com ele, para que todas as coisas que fazemos sejam sempre para o melhor.